Olá você que acompanha o meu canal, seja muito bem-vindo. Desde já dá um like, se não gostou dê o dislike, comenta porque também a gente aperfeiçoa, né? Nós estamos aí para crescer em conjunto, para pesquisar, né? E para que a gente possa crescer em conjunto, eu preciso também da sua devolutiva. Isso é muito importante, para o canal crescer, para que a gente, como sujeitos históricos, cresçamos também. Nós vamos trabalhar a Nova República. A Nova República ela vai de 1985 até os dias atuais. Lembrando que antes da Nova República nós vivenciamos aí, né? Eu praticamente vivenciei parte desse período, né? Mas muita gente vivenciou e a história vivenciou, né? Muita gente que não nasceu nessa época está através da pesquisa bibliográfica, através de documentos, através da oralização de pessoas que viveram, conhecendo um pouco desse período militar que foi de 1964 a 1985. Anterior a esse período, nós tivemos a República Populista, que vai de 1946 a 1964 com o golpe em cima de Jango, que é João Goulart, né? Anterior a isso, vou fazendo uma ordem decrescente da nossa história brasileira recente, nós tivemos aí de 45 até 1930, há praticamente 15 anos, nós tivemos aí o governo, né, ora ditatorial, ora provisório, ora constitucional, do velhinho Getúlio Vargas, né, que toma o poder através de um golpe em 1930, derrotando o candidato vencedor, né, sabemos que aí nas eleições de 30 também haviam muitas fraudes, né. Depois Vargas acaba criando aí em 34 o Tribunal Regional Eleitoral, acaba dando mais idoneidade aos locais de votação, acaba aí com as eleições a bico de pena, né? Acaba com o voto de cabresto, né? Acaba com o coronelismo lá da República aristocrática, né? Da República oligárquica, que revezava e alternava-se no poder, né? Praticamente dois estados, Minas Gerais e São Paulo, que vai aí a partir da pós-República de Espada, né, até 1930. Né? Lembrando que depois desse período, anterior a esse período, nós tivemos aí a República da Espada, com a proclamação da República, um golpe sobre o Império, né? Derrotando aí Dom Pedro II, nós tivemos um golpe, o povo não participou, não é revolução nenhuma, né? Não houve participação popular, né, nesses momentos históricos nacionais, que é o caso da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né, através de um golpe, instaura-se a República no nosso país, né, os dois primeiros presidentes são presidentes empossados por uma constituinte, não pelo povo, não pela eleição direta, né, que é o primeiro presidente republicano, o Marechal, né, Deodoro da Fonseca, é um militar, e depois nós temos o segundo presidente da República da Espada, que é Floriano Peixoto, também Marechal. Os dois presidentes são presidentes militares. E sabemos que o primeiro presidente civil toma posse é o presidente Prudente de Moraes, que é o primeiro civil. E ficando, né, até Washington Luiz em 1930. Então tivemos aí mais de 30 anos de república oligárquica, né? A república né, que fortaleceu o poder local dos coronéis, que inclusive ditavam as ordens para o seu curral eleitoral, né? As eleições eram, a gente sabe, as eleições eram fraudulentas, eram todas fraudadas, eleições a bico de pena, nós sabemos disso, né? Ela começa a ter uma idoneidade maior, né? Com fiscalização popular, fiscalização de órgãos institucionais a partir de Vargas, né? E o nosso objeto de estudo, então, é a Nova República, né? Começa aí nós temos aí a medida Dante de Oliveira, que ela é negada no Congresso Nacional, e nós não vamos ter eleições diretas a presidente em 1985. Nós tivemos, então, o voto indireto, né, para presidente da República. Nós tivemos de um lado Paulo Maluf e do outro lado Tancredo Neves. Tancredo Neves vence, acaba adoecendo e acaba falecendo posteriormente em 21 de abril de 1985 e toma posse definitivamente
o seu vice, que é o José Sarney. E aí nós vamos falar do governo José Sarney, com as medidas, com os seus planos para conter a inflação, a hiperinflação herdada dos governos militares. Inclusive, nós tivemos aí, gente, um aumento imenso, a distanciamento de pobres e ricos, especialmente nos 21 anos de governos ditatoriais. Os pobres ficaram miseráveis, né? E tivemos aí nós tivemos aí, a corrupção ela foi galopante, gritante, e não foi investigada porque nós tínhamos o fortalecimento do executivo, estavam nas mãos do governo militar, né? Em 85, então, nós tivemos José Sarney, o primeiro presidente. Depois nós tivemos, com a eleição solteira de 1989, Fernando Collor de Mello, né, acaba vencendo aí o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor de Mello acaba tomando algumas medidas que são conhecidas pela população até hoje, como o confisco das cadernetas de poupança, né? As pessoas poderiam sacar um certo valor, em torno de 18 mil reais hoje, e o restante ficaria confiscado, né, para o governo, e que devolveria em 18 meses. A ministra Zélia Cardoso de Mello acaba anunciando essa medida poucas horas depois do presidente Fernando Collor de Mello tomar posse, né, e acaba alarmando todo o país. Fernando Collor de Mello acaba tomando atitudes também bastante preocupantes e polêmicas, né? Ele acaba exonerando mais de 100 mil funcionários públicos e acaba tendo uma relação muito complicada com o Congresso. Toda essa relação complicada com o Congresso, com essas exonerações, com algumas privatizações, né? E com medidas antipopulares, ele acaba, e logicamente, acaba estourando também aí um envolvimento do presidente através do seu ex-tesoureiro, né? Aliás, do seu tesoureiro de campanha, o Paulo César Farias, corrupção que envolveria inclusive o presidente, da ordem de 80 milhões de cruzeiros reais, né? O estopim disso tudo é o seu irmão, Pedro Collor de Mello, que, né, dá uma entrevista para a revista Veja, na época, e acaba delatando, acaba contando, acaba trazendo à tona a política, da vida política, o envolvimento do seu irmão, o então presidente Fernando Collor, em esquemas de corrupção. E isso, né, somado-se a essas medidas antipopulares, fazem com que o presidente vá até os órgãos da imprensa e convocando a população a lutar contra esses vilões que afrontavam o presidente, que afrontavam o seu governo. E pede para que a população vista verde e amarelo e saia às ruas, né? Mas o efeito é o contrário, a população veste preto, pinta o rosto, os famosos cara pintadas, e vão sim protestar contra o presidente, né? Collor sofre impeachment, né? Antes do seu impeachment ele acaba renunciando, mas ele fica inelegível por 8 anos. Hoje ele continua aí como senador representando o estado das Alagoas, né? Ele sofre o impeachment e assume o seu vice, Itamar Franco, que governa em um curto espaço de tempo até 94. Itamar Franco tem pela frente um plebiscito de 93 para decidir o sistema de governo, se é presidencialista, se é parlamentarista, se é uma monarquia. Acaba vencendo em grande escala, acaba vencendo, né, com grande margem aí o presidencialismo. E uma das questões importantes do governo de Itamar é que ele acaba elegendo o sociólogo, que era ministro das Relações Exteriores, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, para compor o Ministério da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso aceita a ideia, né, e acaba criando aí o Plano Real através de vários ex-ministros dos governos do Sarney, como os ministros Bresser Pereira, os ministros, pessoas ligadas à economia, economistas, né, e também existia o chamado Consenso de Washington, que eram economistas norte-americanos, né, que conheciam a economia dos países fragilizados, dos países emergentes. E esses
economistas do Fundo Monetário Internacional recomendavam ao Brasil algumas sugestões pertinentes, como arroxo salarial, né, gatilhos, enfim, como medida para conter a inflação, como medida para acabar com a hiperinflação, o chamado dragão, né, que acabava aí corroendo todo o salário do trabalhador e fazia com que o trabalhador tivesse uma perda salarial da ordem de quase 50% mês, né? E aí então nós tivemos aí o Plano Real. O Plano Real ele acaba assim através da troca da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor, que é uma moeda tributária, uma moeda virtual. Quando o URV ele acaba sendo pareado com o dólar, uma URV, Unidade Real de Valor, acaba valendo $1. Nós, a partir aí, então de 1º de junho, é criado o real, né? É instituído a nova moeda brasileira, que é a moeda que está em vigor até hoje, que é o real, né? E esse é um passeio muito breve pela nova República Brasileira, para vocês conhecerem este processo, o que aconteceu. O Plano Real ele está aí até hoje. Embora o real tenha sido desvalorizado mais de 508%, né? Desde o seu início, mas o real ainda está aí, né? Hoje o dólar está acima de R$5, né? Na época do Plano Real e lá em junho de 1994, R$1 equivaleria a $1, né? R$1 igual a $1. Então, minha gente, depois nós temos Fernando Henrique acaba se afastando do governo de Itamar para concorrer à presidência da República. E graças ao Plano Real que deu certo, né, estabilizou a economia, derrubou a inflação parcialmente, ele acaba em primeiro turno vencendo as eleições de 1994. Fernando Henrique acaba ficando aí 4 anos no poder, e nós vamos entender que o governo Fernando Henrique, um governo de direita, acaba, para fazer parte do Plano Real, para continuar a economia estabilizada e continuar com a inflação controlada, acaba privatizando mais de 100 empresas estatais, né? Também um dos pontos importantes do seu governo, questionados, é enviar para o Congresso uma medida provisória, né? Enviar para o Congresso para que houvesse aí a reeleição. O Congresso, com maioria do presidente do governo, acaba aprovando o texto, né? Acaba aprovando a reeleição, e Fernando Henrique acaba vencendo novamente Luiz Inácio Lula da Silva. E com essa medida, o Congresso acaba votando pela reeleição. E, logicamente, Fernando Henrique entrou em 94. Em 98 acontecem as eleições. Em 98 ele vence novamente o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E acaba tornando-se, né, reeleito, né? Primeiro caso da reeleição na nossa República. Tem início o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, representando o Partido dos Trabalhadores em 2003, permanece aí 2 mandatos, né? E destaca-se no governo, né, um governo do bem-estar social, um governo não diz tanto de esquerda, mas um governo que faz alianças também com a direita, né? Um governo que também age de forma neoliberal, igual ao governo, não igual ao governo de Collor, mas também não tão neoliberal como o governo de Fernando Henrique Cardoso, que optou pela privatização de muitas empresas. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva não faz privatização, né? E ele acaba aí optando pelo Estado, o Estado previdenciário, né? O Estado mais assistencialista. Inclusive prioriza ações, programas assistenciais, criação do Fome Zero, criação de programas sociais, de programas de criação de inúmeras universidades, né? Como cotas raciais para colocar a população negra na universidade, né? Existe a criação aí, o aperfeiçoamento do Fundef, que transformou-se em Fundeb, que a partir de então ele acaba aí abrangendo toda a educação básica e valorizando os profissionais da educação, né? Educação pública. E o governo, né, que acaba priorizando ações sociais, acaba aí tendo relevância internacional, inclusive recebendo aí condecorações e menções da FAO, um organismo da ONU, né, contribuindo para retirar muitas pessoas da pobreza extrema, né, e para diminuir a diferença entre pobres e ricos, né, que o nosso país nós sabemos que é um dos mais desiguais do planeta, né, onde
2% da população fica praticamente com 30% das riquezas nacionais, né? Nós temos também, no governo de Lula, a corrupção, né, através do mensalão, do esquema do mensalão, e a Operação Lava Jato, através de várias forças-tarefas, vão desenrolar, né, esses casos de corrupção que atingem o governo, facilitando. A Operação Lava Jato acaba descobrindo, coincidentemente, esquemas de corrupção envolvendo parlamentares, envolvendo ministros, envolvendo empresários, né? Um esquema que facilitava licitações, né? Que fraudava licitações. E esse superfaturamento acabava sendo dividido em forma de mesada mensal, né? Para vários políticos, atingindo aí vários escalões do governo, né? E nós tivemos também uma crise parecida, uma crise institucional parecida no governo Fernando Henrique Cardoso, que é a crise do Banestado, o caso do Banestado, né? O caso do Banestado, ele ficou famoso no governo Fernando Henrique Cardoso porque atingiu personalidades importantes, inclusive o próprio ministro da Saúde, José Serra, foi envolvido no esquema de corrupção do Banestado, que é maior que o da Lava Jato, né? E ele foi soterrado no governo Fernando Henrique Cardoso e também ele não foi levado adiante e não recebeu o mérito que deveria no governo de Lula, né? A gente entende aí hoje que havia interesses dos partidos políticos para enterrar o caso do Banestado, que até hoje, né, ele precisa ser reaberto. A gente precisa dar uma satisfação para a sociedade. Os parlamentares precisam dar satisfação para a sociedade desse rombo nas contas públicas do nosso país, né? Foi mandado para o exterior mais de 30 bilhões de reais, né, em forma de contas CC5, né, que através dessas contas, que são contas legais, mas iam dinheiros oriundos, né, de falcatruas, oriundos de desvios, né, de recursos públicos, né? Então finda-se o governo Lula, ainda assim ele finda-se com ele aí com mais de 80% de aprovação popular, né? Apesar do mensalão, apesar de esquemas de corrupção, né? Ele acaba fechando aí com uma inflação baixa, né? Também nós tivemos aí o desemprego também não estava tão gritante, diferente do governo Dilma, que ele começa aí com uma crise internacional e o governo é atingido e acaba havendo julgamento do mensalão no governo Dilma, né? Acaba atingindo aí todo o governo, né? Acaba atingindo o Congresso, congressistas. E, logicamente, esse esquema do mensalão, né, a Operação Lava Jato, ela acaba mostrando ao mundo o esquema de corrupção brasileiro, inclusive atingindo aí a empresa da Petrobras nos Estados Unidos, né? Uma cooperação Brasil-Estados Unidos acaba deflagrando aí esse esquema de corrupção, acaba afastando, assustando os investidores estrangeiros do nosso país. Nosso país ele mergulha numa crise institucional, numa crise política gravíssima, né? Uma crise social que aumenta o desemprego, aumenta, né, novamente a inflação acaba aumentando e o Congresso de maioria de direita acaba desaprovando as pedaladas fiscais da então presidenta Dilma, né? Sabemos que as pedaladas fiscais são aquela maquiagem que o governo faz nas suas contas, né, não repassando valores para os bancos oficiais, Banco do Brasil, BNDES, a Caixa Econômica Federal, e essa forma de maquiar por alguns dias acaba aí trazendo saldo positivo para as contas do governo, né? E logicamente o governo ele faz repasse de novo para os bancos oficiais para pagar os seus programas sociais. Só que, né, isso acabou aí, a presidenta Dilma acabou usando esse recurso mais de 35 vezes do que os governos de Fernando Henrique e o governo de Lula, né? E por essa razão o Congresso entende que ela cometeu um crime de responsabilidade. E acontece o seu impeachment no Congresso, né? E toma posse então o seu vice, né, Michel Temer, que assume a partir de 2016, ele fica 2 anos e 7 meses no poder,
ele passa para a história com o governo mais antipopular, né? Ele é desaprovado pela população, né, totalmente, mais de 80% da população desaprova o governo. Ele acaba aí... por que a desaprovação? Porque ele acaba mexendo na reforma da Previdência, que acaba mexendo com todos com os aposentados, né, com o cálculo das aposentadorias, acaba fazendo com que o trabalhador trabalhe mais, né? Por exemplo, o trabalhador do Nordeste, por exemplo, da seca, da região de seca, trabalhadores das regiões do Norte, que tem uma longevidade menor, tem que trabalhar mais. Muitas vezes ele acaba falecendo e não vai gozar da aposentadoria, né? Ele acaba mexendo nisso. Também acaba aí acontecendo a reforma trabalhista. O governo ele acaba alterando leis pétreas, leis fundamentais, quase pétreas, fundamentais, lá da CLT de Vargas em 1943, acaba alterando. Inclusive, umas coisas importantes que é o home office, foi alterado lá no governo de Temer, em 2016.